Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e estou falando sobre psicanálise e historiografia no conto A Carta Roubada de Edgar Allan Poe. Estou usando essa edição aqui da editora Darkside, Medo Clássico, Edgar Allan Poe. São 2 volumes, num deles está aqui o conto do Edgar Allan Poe, A Carta Roubada, que é objeto de análise nossa aqui, ok? No vídeo anterior eu fiz uma apresentação do Edgar Allan Poe, então vou só lembrar bem rapidamente, né? Que ele foi um escritor norte-americano que viveu entre 1809 e 1849, está ligado ao romantismo e foi sobretudo um contista. As narrativas dele eram fundamentalmente místicas, sombrias e cheias de mistério. Esse conto especificamente é um conto de 1844, tá? Esse é um conto que tem Dupin, que é um detetive, um comissário de polícia que não consegue resolver o caso da carta roubada, a rainha que supostamente estaria mantendo um relacionamento extraconjugal e quem recebe a carta supostamente do seu amante, o rei, o ministro que é o ladrão da carta e, naturalmente, o amante que está sendo pressuposto aí, que não atua propriamente, ele só é aludido, mencionado. Bom, eu falei no vídeo anterior que o Jacques Lacan explorou bastante esse conto e eu tive contato com esse conto em função do Jacques Lacan. Ensaiei algumas ideias do porquê o Jacques Lacan teria se interessado por esse conto e agora eu queria trazer um pouco para discutir esse conto para o meu campo de atuação profissional, que é o campo da historiografia, né? Então vamos lá, vamos brincar um pouco com isso, porque depois de ter lido o Edgar Allan Poe, depois de ter lido o Jacques Lacan, ter lido não só o texto sobre os seminários sobre a carta roubada, mas ter lido também o que ele falava sobre esse conto num dos seus seminários, eu fiquei pensando bastante que também este conto, seria possível fazer com este conto algo similar ao que Jacques Lacan fez com a psicanálise, só que dentro do meu campo de atuação, que é o campo da historiografia. Se a gente começasse aqui então fazer uma brincadeira parecida com a brincadeira do Jacques Lacan, e se a gente fosse pensar esse conto como uma forma simbólica, uma forma de ilustrar o trabalho do historiador ou da historiadora, né, ao invés do trabalho do analista. E eu fiquei pensando no seguinte, que a carta poderia ser interpretada como o mundo empírico, aquilo que é estudado pelo historiador ou pela historiadora, né? Por que eu faria essa analogia? Porque essa carta da história de Edgar Allan Poe, ela existe, mas ninguém sabe o que está contido nela, né? Quer dizer, quando você imagina o mundo passado, né, aquilo que passou, seja um passado recente ou um passado muito distante, a gente sabe que esse mundo empírico de alguma forma existiu. Mas a gente não sabe exatamente o que ele era, a gente não sabe exatamente todas as suas dimensões, né? De qualquer forma, a gente tem um acesso indireto a ele, é como se a gente estivesse pegando uma carta, que a gente tem acesso à carta dentro do envelope, mas a gente não sabe o que está dentro dessa carta, né? Eu diria assim que um documento, que é a matéria-prima do historiador e da historiadora, ele seria como um envelope que contém uma carta. Ele dá apenas uma noção de que existe uma carta, de que essa carta tem algum conteúdo, mas a gente nunca vai saber exatamente aquilo que está contido nessa carta. Então, a minha primeira ideia aqui é essa, que essa carta do conto A Carta Roubada poderia ser comparado com o mundo empírico, com aquilo que o historiador ou a historiadora toma como objeto de investigação do seu trabalho, né? Então vamos lembrar que quando eu digo assim, eu sou um historiador e portanto eu faço história, né? História, a palavra história tem 2 sentidos, né? A gente designa história o passado, o mundo empírico que passou, que é aquilo que a gente toma como objeto de investigação, né? O que teria acontecido num determinado momento da história, e a gente chama também de história o trabalho de escrita do historiador ou da historiadora, né? Então, quando a gente pensar a palavra história no sentido de mundo empírico que é investigado por um historiador, a gente poderia comparar esse mundo empírico a uma carta, certo? A gente não sabe
o que está nessa carta. A gente supõe que ela exista, mas a gente não sabe o que tem nela, né? Assim como o conto de Edgar Allan Poe termina sem que a gente saiba qual era o conteúdo dessa carta, né? A gente termina a nossa pesquisa historiográfica apenas com indícios do que foi o passado e, naturalmente, a gente nunca desvenda o passado na sua totalidade. Outra analogia que a gente poderia fazer é com o personagem do rei, né? Por quê? Porque esse personagem do rei, o rei, ele é um ser completamente passivo que não sabe de nada daquilo que está acontecendo. Ele só aparece porque ele é marido da rainha. E naturalmente, como o conto insinua que ela estaria tendo um caso extraconjugal, então é necessário que essa rainha tenha um rei, que senão, se ela não tivesse um rei, o caso extraconjugal não seria um caso extraconjugal. Mas ele não sabe de nada, né? Ele é um ser completamente passivo, né? É o típico marido traído que é o último a saber de todas as coisas. É interessante porque quando a gente está investigando o passado, aquilo que aconteceu no passado, a gente sabe que os personagens que viveram nesse cenário que a gente está investigando, eles exercem mais ou menos o papel desse rei, né? Eles sabem sobre eles mesmos pouco ou nada, ou muito menos do que aquilo que nós que vivemos no presente, que temos uma abundância de documentos, podemos saber a respeito daquilo que aconteceu no passado. Então eu compararia a figura do rei com qualquer personagem do mundo empírico que está sendo investigado pelo historiador ou pela historiadora, né? Há um texto de Keith Jenkins, né? A História Repensada, onde ele diz exatamente isso, né? Que nós sabemos sobre o passado muito mais do que as pessoas que viveram no passado, exatamente porque muitos vestígios foram deixados do passado e nós podemos colecionar essa multidão de vestígios e fazer uma pesquisa bastante detalhada sobre aquilo que aconteceu, né? Então nós estaríamos numa condição privilegiada em relação à condição que se encontra nos próprios personagens do mundo empírico que nós estamos investigando. Depois nós temos a figura do inspetor de polícia. Quem seria um inspetor de polícia? Talvez a gente pudesse comparar um inspetor de polícia a um historiador ou historiadora positivista, que pensa de forma racionalista, de forma lógica e acha que o passado deve ser estudado a partir dos nossos pressupostos ou dos pressupostos dele, né, teóricos e culturais, né? Então ele mira o passado, mas ele não se preocupa em pensar o passado a partir do passado ou pensar o passado a partir dos próprios pressupostos culturais desse mundo que está sendo investigado. Ele impõe sobre o passado o seu ponto de vista da contemporaneidade. Ele também acha que existe um conteúdo que possa ser desvendado. Ele acha que existe uma carta e que essa carta é um fenômeno objetivo e que essa carta vai poder ser lida de forma transparente. Mas é exatamente isso que não acontece, né? A gente sabe que o personagem que de fato consegue desvendar a carta no conto de Edgar Allan Poe, ele não conta o que tinha na carta, de modo que a gente não fica sabendo, ou talvez não exista a carta, ou talvez não existisse nada no envelope da carta, né? Então, essa é uma ideia, né? Os historiadores positivistas estão pressupondo que existe um passado como um fenômeno objetivo, que esse fenômeno objetivo pode ser resgatado na sua totalidade, tal como ele aconteceu. Mas o passado é como uma carta que a gente não leu e uma carta que a gente não vai poder ler e, portanto, a gente não vai poder saber exatamente o que foi o passado. No máximo que a gente vai ter, a gente vai conseguir dar uma mirada no envelope da carta, como fez o Dupin, né? Que através da documentação, dos indícios, né? A gente vai chegar mais ou menos assim, a gente vai vislumbrar, né? É mais ou menos como chegar à Terra Prometida e não poder entrar na Terra Prometida. A gente vai vislumbrar essa Terra Prometida a quilômetros e quilômetros de distância. Me parece que esse é o único consolo que o historiador ou a historiadora vai ter quando está realizando o seu próprio trabalho. E quem seria Dupin? Talvez seria um historiador da cultura, um historiador pós-moderno, um historiador ligado ao campo da filosofia hermenêutica, seja lá o que for, mas
ele seria uma pessoa que consegue pensar o passado a partir dos próprios pressupostos do passado, mas que também considera que essa carta não é um fenômeno objetivo, não é um fenômeno dado, né? O conteúdo dessa carta é um conteúdo inapreensível, né? Ou seja, a gente só consegue ter alguns vislumbres daquilo que teria sido o nosso passado, né? E a gente tem um grande consolo com isso, é bastante coisa. Ter um vislumbre, ou conseguir conjecturar algumas coisas, ou conseguir pelo menos dizer o que não teria acontecido, muito mais do que dizer o que teria acontecido, né? Eu sempre também gosto de fazer a ressalva de que também isso não significa que, como é difícil conhecer exatamente o que aconteceu no passado, não significa que a gente possa simplesmente inventar o passado, ou que a gente possa dizer qualquer coisa do passado, né? De fato, eu acho bastante justo que a gente relativize o passado, mas acho bastante injusto que a gente invente o passado, né? Na verdade, o trabalho do historiador ele é totalmente controlado pelas evidências materiais e documentais, né? Então, também o jogo da historiografia não é um jogo de vale tudo, né? Não é um jogo que está sendo jogado pelas pessoas na atualidade, né? Então, se não sabemos o que foi o passado, a gente inventa, a gente cria uma história, a gente mente, e não é isso que o historiador faz, né? O historiador trabalha a partir de indícios, né? Vamos lembrar, por exemplo, que o historiador italiano Carlo Ginzburg, que tem uma obra historiográfica magistral maravilhosa, né? Escreveu também um texto bastante conhecido, né, sobre o paradigma indiciário, né, dizendo, olha, o trabalho do historiador, da historiadora, é um trabalho a partir de indícios. A partir dos indícios nós vamos perseguindo, né, as evidências, e a gente consegue coletar a maior quantidade possível de evidências. Ter uma série de evidências sobre um determinado fenômeno não significa desvendar o fenômeno na sua totalidade, mas também não significa que a gente não saiba nada desse fenômeno, né? Então, não é nenhum dos opostos, vamos dizer assim. Não é aquilo que os historiadores positivistas dizem, que a gente pode aprender o passado tal como aconteceu na sua totalidade, mas também não é aquilo que os defensores das fake news da atualidade estão dizendo, né? Que então a gente pode simplesmente projetar sobre o passado qualquer coisa que a gente queira, né? É interessante a gente pensar também na figura do leitor contemporâneo do conto. Quando nós lemos esse conto, nós temos uma onisciência, nós temos uma percepção de todos os papéis, de todas as questões que estão envolvidas nessa trama, né? Então, nós olhamos para o conto, nós sabemos que existe um rei, que existe uma rainha, nós sabemos mais que o rei, nós sabemos mais que a rainha, sabemos mais que o Dupin, que o inspetor de polícia, né? Então nós estamos numa condição privilegiada porque nós fazemos o papel de um leitor ou leitora onisciente, né? Porque o próprio narrador nos dá toda essa informação, né? E me parece que é mais ou menos esse lugar, o comparável do leitor ou leitora, ou se você quiser do narrador, né, do texto, o narrador. Esse é o lugar que é ocupado pela teoria da história, né? Esse papel, entre aspas, de onisciência, né? Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque o trabalho da teoria da história é esse trabalho de poder olhar para todo o processo do trabalho do historiador ou da historiadora. Ele olha e ele tem ciência, né, de que o historiador deve trabalhar com fontes, de que o historiador deve recolher informações sobre o mundo passado a partir de um diálogo com outros historiadores e historiadoras, né? Ele deve olhar o papel dos diversos personagens, deve pegar documentos que tragam pontos de vistas variados, né? Então, ele deve, naturalmente, um bom trabalho historiográfico deve ser um trabalho que mira fontes distintas que trazem informações complementares e também distintas, né? Então, assim como o leitor, a leitora tem a percepção de tudo que acontece durante toda a narrativa, também a teoria da história ela deve ter essa ciência de tudo que acontece durante todo o processo de investigação histórica, e ela deve ser capaz de contar
como é que essa narrativa está sendo construída, né? No caso, a narrativa historiográfica, né? Então, me parece que era isso, né? Eu acho que esse conto nos permite fazer belas analogias, assim como Lacan ousou comparar essa narrativa ficcional, literária, com o trabalho do analista, nós também podemos ousar a pensar o trabalho do historiador, da historiadora, né? E talvez a gente encontre aqui muitas metáforas, né? Muitas ilustrações, muitas ideias interessantes, tá bom? E você, como interpretaria este conto? Que insights você tem? Que aspectos ele inspira você? Conta pra mim aí, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa leitura, dessa interpretação, e espero que a gente possa se encontrar num próximo vídeo. Um abraço e até lá!